Bem-vindo ao podcast Conversa de Pai. Aqui nós temos conversas descomplicadas, diretas, para ajudar você, pai e mãe, a ter aí caminhos mais leves, mais empáticos, mais respeitosos com seu filho. Hoje chegamos ao 4º episódio. Que felicidade, hein, gente? E é o 2º que estamos aqui no estúdio. Então, para nós, aí é uma experiência diferente e espero que vocês gostem. Hoje, temos aí o prazer de aprender. Eu aprenderei junto com vocês, com ele que é pai, técnico em edificações, engenheiro civil, especialista em educação financeira, economista em formação e CEO de uma contabilidade, além de ser mentor e palestrante. Cara, quanta coisa! Dalto Flávio, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Empresário, especialista em educação financeira e CEO, sócio da FF Contabilidade. Obrigado por ter vindo. O prazer é tudo meu. Eu que agradeço o convite. Fico extremamente honrado em estar perto dessas pessoas que querem ser exemplos para os seus filhos, né? O meu propósito hoje é ser exemplo para o Giovanni, assim como acredito que você é exemplo para suas filhas, e fazer com que quem está assistindo a gente hoje possa ser exemplo também e fazer da nossa vida uma eterna prosperidade. Perfeito. Hoje nós vamos falar aqui sobre finanças, mas não sobre finanças de números. Ou eu tenho que pegar minha 12C aqui? Não vou precisar, né? Não precisa nem de 12C, nem de HP, científica. Não, vamos conversar de uma forma descontraída, porque todo mundo acredita que quando envolve matemática é uma coisa perdida, e na verdade não é. Tem que ser uma coisa gostosa, você tem que querer multiplicar, é aquela coisa dos dons. Quanto mais dons você tem, mais você multiplica. Então, vamos multiplicar essa informação aí para chegar a todos os lares que têm pais aí, filhos prontos para fazer o mundo ser um lugar bem melhor. Não, fantástico. E o que você vai trazer aqui para a gente hoje é essa mensagem de como os pais precisam ou devem ter conversas sobre dinheiro com seus filhos. Eu já quero puxar aqui uma primeira pergunta para você. Qual a importância de nós pais entendermos sobre finanças? Quanto isso reflete na casa? Olha, como diz Robert Kiyosaki, é a educação financeira que torna o indivíduo financeiramente responsável. Então, o que eu posso falar sobre a educação financeira? Eu fui ter educação financeira depois dos meus 30 anos. E eu sinto os reflexos disso até hoje. Quanto mais cedo nós tivermos noção de nossas finanças, poderemos ter o controle. O controle para fazer as economias necessárias, para realizar os nossos sonhos, para alcançar os nossos objetivos. Então a importância do papai, da mamãe, ter educação financeira para passar para os seus filhos e fazer com que ele aprenda desde cedo a controlar as suas finanças, faz com que evite muita frustração. Porque conforme a gente vai crescendo, infelizmente, estamos tentando, mas educação financeira nas escolas ainda não é uma particularidade, não é, como que eu posso dizer, ainda não é incisivo, né? Não tem em muitas escolas, na verdade não tem na maioria. Agora, imagina você, Rodrigo, imagina se desde cedo aquela criança que não tem um ambiente tão favorável, pelo menos aprende a controlar o seu dinheiro. Ela vai evitar muitos problemas futuros, né? Então, essa é a importância do papai e da mamãe desde cedo, né? Quanto mais educação financeira eles tiverem, mais eles vão poder passar para os seus filhos para eles ter menos problemas. E lá em casa eu já tento fazer um pouco disso, tento levar um pouco da educação financeira para minha filha, a mais velha, mas ela tem só 3 anos e meio. É difícil, porque não é só você falar sobre o dinheiro, mas ela entender o valor, o que aquilo de fato representa. Como você acha que eu posso fazer, cara? Você tem alguma ideia? Até dar dicas para esses pais aí que são pais de crianças pequenas. Como que a gente pode introduzir esse tema? Vamos supor que eu nunca falei, tá? E minha filha, por exemplo, não sabe nem fazer conta. Como que eu posso falar sobre isso com ela? Somos aquilo que fazemos e não aquilo que dizemos que vamos fazer. Perfeito. Então, seja exemplo. Simplesmente faça. Não tente
Porque assim, o cérebro da criança ainda está em formação. Então, ela vai muito pelo que ela vê. Então, se ela vê o pai e a mãe fazendo bons atos com o seu dinheiro, ela vai aprender a fazer a mesma coisa. E com criança não é muito diferente. A gente simplesmente tem que falar abertamente. Então, a criança... Tem muita gente que fala que dinheiro não é para criança. Está errado. A criança ela tem que entender que o dinheiro é uma ferramenta que vai trazer aquilo que a gente deseja. Então, todo mundo, na verdade, tem que entender. Muitos não entendem. Eu mesmo não entendia. O dinheiro é simplesmente uma ferramenta que vai nos proporcionar realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então, a criança, desde pequena, ela tem que entender como que ela faz dinheiro, como que ela controla o dinheiro, para onde tem que ir o dinheiro. Imagina desde cedo se você aprende a fazer um orçamento. Desde pequenininho, você sabe que precisa tirar uma parte do que você recebe para o seu futuro. Muitos já estariam milionários. Então, o segredo não está em ganhar, gerar. Na verdade, a gente precisa, claro, gerar dinheiro. Mas o verdadeiro segredo está em reter e ter a inteligência financeira para você fazer alguma coisa com aquele dinheiro. Cara, você falou um negócio que eu falo muito nas redes sociais, que é ser o exemplo. Eu entendo que os nossos filhos, né, como você disse, eles fazem o que nós fazemos e não o que nós falamos. E eu concordo plenamente com o que você falou. Me conta um pouquinho, então, como que você é um bom exemplo para o Giovanni? O que você ensina, o que você mostra? Conta um pouco dessa história de como você introduziu o Giovanni também nesse universo financeiro, que acho que é uma experiência bem rica aí para contar para gente. Desde que o Giovanni nasceu, eu falo que meu gatilho foi em 2020 com o livro Pai Rico, Pai Pobre. Mas eu acredito mesmo que o meu gatilho aconteceu com o nascimento do Giovanni. Porque a maioria dos pais são despreparados. Ah, vou ter um filho, né? Eu era louco para ter filho. Mas eu estava realmente preparado para ter um. Não só financeiramente, como psicologicamente. É um grande divisor de águas, uma criança na sua vida. Então, quando o Giovanni nasceu, eu tive que aprender a ser filho, eu tive que aprender a ser esposo e, depois disso, eu aprendi a ser pai. E aí, como que eu vou ser um pai que quer o melhor para o meu filho se eu não controlo as minhas contas? Então, lendo o Pai Rico, Pai Pobre, veio aquela parte do livro que eu sempre comento. Não sou rico porque tenho filhos. E o outro pai dizia, eu tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. E aí eu descobri que eu tinha que ser o pai rico do Giovanni. Eu tinha que ser exemplo para ele. Então eu comecei da forma mais natural possível. Que foi o quê? Colocar ele na minha vida financeira. Mostrar para ele, né, o valor do dinheiro, como que eu gero dinheiro, o que significa dinheiro. As pessoas falam que o dinheiro é sujo, isso é uma crença. É claro, a gente tem os cuidados, né? Dinheiro passa de mão em mão, você não vai lavar a mão depois? Com certeza. Higiene em primeiro lugar. Mas o dinheiro não é sujo como as pessoas veem, né? Tem muita gente que não quer nem pegar no dinheiro, né? Já quer que vai pela conta para... Né? E eu falo que o dinheiro é energia, né? Você precisa reter uma parte desse dinheiro em espécie para você olhar para ele e falar, não, esse é o meu dinheiro, eu tenho, aonde eu vou gastar, como eu vou direcionar. Muito cedo, também pode ser um assunto polêmico, mas quando o Giovanni ele começou a compreender ali na escolinha, né? Porque tem escolinhas aí que tem cantina. Sim. A sua filha mais velha tem quantos anos? 3 anos e meio dela não tem cantina ainda. Então ela ainda não tem. Mas depois de um certo momento na vida da criança, tem algumas escolas que adaptam uma cantina. E aí? Como que você vai fazer ele valorizar o lanchinho que ele está comprando? Ou você simplesmente não vai passar na mão dele o dinheiro e vai colocar diretamente na escola, só falar, entrega tal lanche para o meu filho. Que responsabilidade que você está dando para o seu filho a não controlar o seu dinheiro para escolher o próprio lanche. Na verdade, isso até tira a dignidade da criança. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente vai entendendo o que é ser pai, a gente entende que a gente não pode criar o nosso filho para nós mesmos. A gente cria o filho para o mundo.
Né? Não adianta, eu sei que é uma coisa gostosa, é uma coisa que você não quer largar. Nunca mais. Mas se você não criar o seu filho para o mundo, ele vai sofrer mais que você. Então, desde cedo, é importante que você dê essa dignidade para ele e essa responsabilidade. Por quê? Porque você pode supervisionar. Então, eu comecei a introduzir, quando ele começou a entender a cantina da escola e tudo, eu quero comprar tal coisa. Eu introduzi a mesada. Né? Na verdade, não é nem mesada, né? Para a criança tem um ciclo. Quanto mais velha a criança fica, o tempo vai sendo diferente. Né? Então, para crianças pequenas ali até 8, 9 anos, né, você dá uma semanada. Por quê? Porque na semana ela vai entendendo a dimensão do dinheiro. E aí eu fiz 3 cofres para ele. Um cofre do dia a dia, um cofre da escola e um cofre do futuro. O que significa isso? O cofre do dia a dia é para as coisas corriqueiras. Porque assim, ó, a gente vai no supermercado, tem gente que não gosta de levar filho no supermercado. Né? Por quê? Porque o filho vai querer tudo. Não é assim que funciona. Ele tem que entender que tudo tem a hora certa. Então, leve seu filho no supermercado. Mostre para ele o preço das coisas. Né? Porque preço é diferente de valor. Valor é aquilo que você dá naquela coisa e preço é o quanto custa. Então, para ter aquilo, quanto que eu preciso ter? Olha, desde pequena a educação financeira agindo. Então, eu levo o Giovanni no supermercado, a gente às vezes faz compras. E assim, eu sou pai. A responsabilidade da alimentação dele, da roupa e tudo mais é de quem? É do pai. Do pai, da mãe, né? Daquele que provém o sustento da criança. Mas e o extra? E o que ela quer? Nem sempre é a hora certa de comprar aquele doce. Né? Então, ela tem que acostumar. Ó, papai já comprou esse mês. Você quer? Tira do seu cofrinho. E aí vem da onde? Cofrinho do dia a dia. Né? Aí vem o outro cofrinho, o da escolinha. Né? Então, aquele dinheiro ali ele vai levar para a escola. Lá ele vai escolher o que ele vai querer introduzir junto com o lanche. Porque eu sempre mando o lanche e mando o dinheiro também. Né? Porque, na verdade, lá na escolinha, dificilmente ele vai querer uma coisa, né, nutritiva para se comer. Né? Então você tem que mandar o lanchinho, mas é só para ele ter a dimensão do dinheiro. Para ele saber que ele tem que tirar de uma coisa que ele junta para poder adquirir uma coisa nova. E o cofrinho do futuro é o quê? É o shopping. Você vai no shopping com a criança e ela olha, o Giovanni adora ir na ReHap. Ele adora olhar as lojas de brinquedos. Ah, vamos ali? Vamos. E aí, na hora de pegar e falar assim, eu quero. Olha, não é seu aniversário. Não é dia das crianças. Não é Natal. Você quer comprar? Pega do seu cofre. Ele vai entendendo. A criança vai entendendo. Tem gente que fala, a criança é esperta. Ela entende rápido. A gente que às vezes fica com frescura de passar as coisas para a criança. Então, quando ele quer alguma coisa, ó, pode pegar do seu cofre. Às vezes nem precisa estar completo o cofre da criança. Mas ela precisa ter a dimensão que vai retirar o que ela tem para ela conquistar algo que ela não tem. Então, dessa forma bem descontraída, aquela brincadeira de falar, ó, posso pegar do seu? Né? Você consegue introduzir a educação financeira na vida da criança. Quando você coloca esses 3 cofres, adorei inclusive a ideia, você me deu tanto insight aqui, não está nem cabendo aqui na minha anotação. Isso é bom. Mas, bom, nesses 3 cofres, você usa algo lúdico? Por exemplo, o Giovanni hoje tem 6 anos, né? 7. 7 anos. 7 anos. Então, quando você começou isso, ele tinha quantos anos? De 5 para 6. 5 para 6. Você tinha algo lúdico que você colocava, talvez um porquinho mesmo, ou tinha alguma história que você contava? Porque para a criança, ela tem essa absorção, você falou aqui, né, do tempo, né, dessa relação. Não sei se você já viu aquele teste do marshmallow, que funciona assim. Me relembre. Eles chegam, colocam uma criança na sala, como essa aqui, e falam o seguinte, você quer um marshmallow? Quero. Então tá bom, mas se você esperar 10 minutos, eu vou te dar 2, mas você tem que esperar 10 minutos. E deixa o marshmallow na frente da criança e sai da sala. Tem criança que sofre, tem criança que bate a cabeça no marshmallow, tem criança que fica cheirando o marshmallow e tem criança que come. Por que ela come? Porque ela não aguenta esperar.
Porque essa questão do longo prazo que você comentou, acho que é a maior dificuldade de todo mundo. Você falou um negócio bem legal sobre reter, né? Que é um dos segredos da gestão financeira. Porque não é, às vezes é quanto você ganha, tem estratégia de como você ganha, como você gasta, também é importante, mas como você retém tudo isso. Cara, como que você usou essa estratégia com o Giovanni? Conta pra gente, tô curioso. Olha, lá em casa tem uma mesa de doce. Tá. Né? Isso é bem legal, vou falar aqui para vocês. E talvez vai ser um insight para muita gente fazer a mesma coisa. Eu, quando eu era pequeno, por exemplo, tinha muita coisa que eu queria comer, infelizmente. Infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque eu não tive tudo que eu gostaria de ter, mas felizmente eu aprendi o valor das coisas muito cedo. Né? Então eu vim de uma família humilde, porém sempre teve comida na mesa. Não posso reclamar de nada. Fui criado em escola pública, tudo. Por quê? Porque era realmente uma coisa mais humilde. Né? Nada relacionado à pobreza, e sim à humildade. Né? Tem diferença. E as pessoas confundem. Então, visando isso, o que acontece? A gente tem que introduzir a prosperidade na vida da criança e na nossa também. O que é prosperidade? É a fartura. É a bonança. Então, por que tem muita criança que a hora que ela vê uma mesa de doce, ela ataca? Porque ela quase não tem. Então, se você cria o seu filho na fartura e na bonança, você consegue controlar a hora certa. Porque ele vê que não vai faltar. Quando tem pouco, ou ele quer comer na hora, porque ele não sabe quando vai ter, Sabe, né? Ou simplesmente ele, quanto mais tem, mais ele vai consumir. Então, na verdade, se você criar uma fartura de algo, ele vai entender que qualquer hora que ele quiser, ele vai ter. Né? Só que nem toda hora vai ser permitido. Então, por exemplo, a gente colocou a mesa de doce. Então, ele tem as balas, as coisas. Nossa, Dalton, como é que você faz? Não, Giovanni, desde cedo eu tento eu me policio para tentar educar ele da melhor forma possível. Tanto eu quanto a Viviane, a mãe dele. A gente tem um relacionamento muito seguro nessa parte, porque por isso que a gente deu certo. Porque um completa o outro, a gente encontra as mesmas saídas para resolver os problemas. E o que acontece? A gente fez a mesa de doce. Lá tem chocolate, tem as coisas, tudo. Só que ele não vai toda hora. E quando, no começo, é claro, a criança está vendo aquela fartura toda. Onde você vai? Ah, vou pegar um doce. Não é hora. Ah, que hora que é? Depois do papá. E ali vai aprendendo. Então, quando você introduz isso na vida da criança, tudo depois fica mais fácil. Por quê? Você tem um controle. A criança entende que aquilo não vai faltar. Então, você tira a escassez da vida da criança e deixa só aquela... Você vai criando um mindset na criança de sucesso, de prosperidade, de fartura, de bonança. E aquilo fica mais fácil para você controlar depois. Porque, não é hora. Ela vai entender. Ela vai lá colocar no cérebro dela. Não, eu tenho, mas nem toda hora é propícia para eu pegar. E ali depois, a hora que você dá o dinheiro, é a mesma coisa. Fala, isso aqui é para tal coisa. Ela vai entender, porque ela vai assimilar. Que ela vai ter aquilo. Entendi. Mas não na hora que ela quer. Porque eu fico imaginando isso, né? Eu também demorei para ter a consciência da educação financeira, para mim. E eu sempre pensei, falei, quando minhas filhas estavam para nascer, eu pensava nisso também já. Falei, poxa, como que eu posso ajudar, né? Então, fui lá, já criei uma previdência privada para ela, né? As duas têm. Né? E todo mês ela vai pingando. Eu brinco com ela, né? Quando ela faz alguma coisa, eu falo assim, eu vou pegar da sua poupança, viu, isso aqui, porque, né? Falo brincando. E foi engraçado que um dia desses ela falou assim, papai, o que é isso que você está falando? Aí eu falei, opa, acho que ela entendeu a piada. Então, acho que começou a hora de eu introduzir o tema com ela. Mas é difícil, cara, porque, né, você falou aqui dos 3 cofres, eu adorei essa ideia. Você falou também sobre responsabilidade e confiança. Que nós temos pelo nosso filho. É confiar que ele vai conseguir fazer aquilo. Isso, inclusive, é um dos pilares da educação. Nós, pais, precisamos confiar nos nossos filhos. Né? Tanto é quando eles vão fazer as coisas, saindo um pouco de finanças, mas eu falando dos filhos. Se vestir sozinho. Pô, filho, eu confio que você vai conseguir se vestir sozinho. Você consegue, você tem... Você sabe fazer.
né? E aí tem até aquela velha frase que mimar os nossos filhos não é fazer tudo por eles, mas sim fazer aquilo que eles sabem fazer. Então, o que ele sabe fazer, o que você ensinou, deixa ele fazer sozinho. E controlar a finança, cara, eu achei genial essa ideia dos 3 cofres, porque você mostra de forma... É porque a criança ela é sinestésica, né? No começo, ela tem que pegar nas coisas. Ela não consegue falar, um dinheiro que um dia você vai ter, né? Até minha esposa estava falando esses dias. Poxa, a Ana, ela acho que nunca viu dinheiro. Por quê? É tanto movimentação eletrônica e cartão, para ela o dinheiro é um cartão e não um papel. Então, é legal que você introduziu de forma mais lúdica. E quais dicas mais, Adalto, você pode dar para os pais que estão assistindo a gente hoje, mas de forma simples? Não vem com números aqui pra gente não, tá bom? Eu vou encher você de números agora. Eu vou pegar, na verdade, o seu exemplo. Pega o meu exemplo. Ela nunca viu dinheiro? Não. Agora tem que começar a ver. Tem que ver e entender o que é o dinheiro. Isso. Tá. Mas como que ela vai entender? Primeiro ela tem que ver. Legal. É justamente isso que você falou. Então, o que eu faço? Na verdade, minha casa tem várias cédulas espalhadas. Tipo quando você faz a Páscoa e o coelhinho. Então, se eu for na sua casa um dia, eu posso dar uma desbravada lá e pegar uma grana para mim, posso? Justamente, tem muita gente que fala isso. Adalto, mas você não tem medo de alguém vir na sua casa e levar esse dinheiro embora? Aí é uma dica para os pais. Quem está entrando na casa de vocês? Só entra dentro da minha casa pessoas que eu confio. Porque além da confiança que tem que ter pelos bens que estão lá, eu tenho um filho de 7 anos. Sua família, né? Perfeito. Então, eu acho que essa consciência aí a gente precisa começar a ter. Porque, para mim, em casa, né, é uma outra crença do brasileiro, que casa é a moradia e tal. Casa, para mim, é lar. Então, o lar é onde eu estou com a minha família. Então, eu tô lá em casa, é meu lar. Se eu estiver fora, eu vou fazer daquele ambiente o meu lar. Então, aquele ambiente ali eu vou tornar propício para a minha vida. E dentro da minha casa, eu espalho notas. Por que eu espalho notas? Por quê? Bonança, prosperidade. A mesma ideia da mesa de doce. Tá. Por quê? Se eu quero ter bastante dinheiro, eu tenho que ver dinheiro. E se a gente concentra tudo no cartão, a gente está vendo? Não, eu não vejo. Mas fica mais fácil de gastar. Não, deixa eu fazer. Posso fazer um comentário? Pode, claro. Esses dias eu fiz uma palestra e me deram dinheiro. Aí, na hora que eu saí, eu e minha esposa, eu olhei pra minha esposa e falei assim, tá, e agora? O que eu faço com isso aqui? Porque eu não sei o que eu faço com isso aqui. Eu deixo na carteira. Cara, mas você falou um negócio bem interessante. Mas tudo bem, aí você tá falando de uma ótica, talvez, de bonança. Mas a pessoa que não tem nem dinheiro na conta, como que ela... Então, aí é onde que ela vai começar a entender as prioridades da vida dela para poder reter dinheiro. Tá. Né? Porque fala assim, Adalto, mas como que eu vou ficar? O nosso país desvaloriza muito a nossa moeda. E eu sempre dou exemplo, gente. Eu trago aqui porque eu sou aquilo que eu faço. Né? Então, eu não estou falando para vocês uma coisa que eu não faço. Perfeito. $100. $100. Quanto que custa $100? $100 custa hoje por volta de uns R$530. Então, por volta disso. Ou seja, Adalto, você anda com R$500 na carteira? Tá a prova viva. Adalto, você não tem medo? Que lugar que eu vou? Por onde eu ando? Legal. Então a gente começa a escolher os ambientes que a gente vai estar. Né? Só que, por exemplo, é uma dica. Já que a nossa moeda desvaloriza, vamos colocar uma moeda que não desvaloriza tanto, né? Então lá em casa não tem dólares, não tem reais, tem euro, tem dólar. Que chique. Né? Tem na geladeira, tem no home, tem no quarto. Uau. Né? Mas por quê? Realmente é a mesma ideia da mesa de doce. Você precisa conviver com a fartura, com a bonança. Minha geladeira não tem excesso, ela tem o necessário. Mas sempre que você abre ela, você pega e fala assim, pô, tem tudo que eu preciso. Né? Então você tira a escassez da sua vida. E são coisas simples que às vezes a pessoa fala, é muito complicado a educação financeira. Começa com o mais básico. Espalha dinheiro. Adalto, mas eu não tenho. Gente, compra $1. Pelo menos alguém na vida vai ter $1 para comprar. Você não consegue na casa de câmbio, mas alguém vai ter. Senão até eu tenho dólar lá em casa de $1.
né? Teve uma vez até que um restaurante, você comprava o nhoque lá, ele te disponibilizava $1 para você pôr debaixo do nhoque. Ah, Ixi, quantas vezes ali a gente ia só por causa do dólar, só para né? pegar o É, dólar. só para pegar o dólar. Então, o que que você faz? Você começa a espalhar. A criança ela vai ter convivência com o dinheiro. Ela vai entender que o dinheiro, quanto mais, melhor, né? E não é a ganância, né? Ganância e ambição são coisas diferentes, né? Você anseia ter coisas que você não tem. Então, você se torna uma pessoa ambiciosa para conquistar aquilo. Se Perfeito. você não tem ambição, você não vai conquistar. Mas, se for ganância, você vai colocar ela acima de tudo. E é diferente da prioridade. Uhum. Se eu quero espalhar dinheiro na minha casa, eu preciso reter. Da onde que eu vou reter? Você viu a mesma ideia do futuro, escolinha e dia a dia? Vamos transferir para a nossa vida, né? Quando eu falo futuro, eu tiro direto do livro Pai Rico, Pai Pobre. Pague-se primeiro. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? Eles são prioridades na sua vida? O Giovanni, quando eu dou a semanada para ele sabe que uma parte da semanada eu dou sempre em moeda de R$ 1, tá, gente? Né? Por quê? Para ele poder colocar no cofrinho da maneira, né, controlada e discernir o que, que é para um cofrinho e o que, que é para outro. Ele que escolhe? Você dá tipo R$ 5 em Assim, moeda. Ele que escolhe qual cofre que vai hoje ele pôr? que escolhe, né? Mas no Legal. começo eu falava, ó, filho, bota um Você ia no guiando. futuro. Você guiava, né? Isso. Todo mundo precisa de um guia. Todo mundo precisa de um pai rico. Todo mundo precisa de um mentor. Mentor. No começo você fala, ó, coloca R$ 1 do futuro, põe 3 na da escolinha, porque você usa mais na escolinha, e um no dia a dia. Aí, R$ 5. Pronto. Da maneira mais simples possível. E aí, o que acontece? Depois de um certo tempo, você dá na mão dele, você não precisa falar nada. Ele mesmo fala, 1 para o futuro, 3 para a escolinha e 1 para o dia a dia. Por quê? Quando você vai no supermercado e quer comprar alguma coisa, dia a dia, escolinha, já tem um cofre dela. O futuro, hoje ele quer comprar um computador, né? Tá naquela série de querer jogar e tal, e tem a hora certa, né? Então, vamos juntar dinheiro para comprar o seu computador? Que já é uma forma de você olhar o longo prazo Sim. e ao mesmo tempo você ganha um tempo ali para ele estar mais maduro, talvez, para poder... Perfeito. Maturidade, você falou tudo. As pessoas não têm maturidade para observar o longo prazo. Inteligência financeira é longo prazo, Totalmente. não é curto. E aí joga para o dia de hoje. Então a primeira parte do seu orçamento, seus objetivos, seus sonhos. A segunda parte são as necessidades. Olha o cofrinho da escola. É uma necessidade, toda semana ele tem que comprar alguma coisa lá, pelo menos uma vez na semana, e eu disponibilizo o dinheiro para ele poder. Não é todo dia. É aquilo do controle. Não, você leva seu lanchinho, né? Você tem lanchinho, a gente compra no supermercado as coisas para fazer, o pãozinho, a fruta, o salgadinho, a bolachinha, o suco, o todinho, né? Então, e depois? Não, aí o que você quiser é uma vez por semana, você tem direito a ir na cantina. Então são suas necessidades. As suas contas para pagar, são os custos da sua moradia, do seu transporte, saúde, educação. Então, eu separo o orçamento nos seus objetivos, nas suas necessidades e, por fim, nos seus desejos. O que é desejo? É tudo aquilo que não é necessário. Você pode deixar para depois. Por exemplo, o cofrinho do dia a dia. É uma coisa que é eventual. Às vezes ele quer, é um doce que não tem em casa, ou que eu já comprei e acabou, e ele quer. Posso tirar do seu cofrinho? Pode. Muitas vezes já comprou. Comprou salgadinho, comprou bala, comprou pirulito, comprou doce. Mas por quê? Porque a gente compra, mas se ele quer alguma coisa que não está ali, ou que já acabou, ele vai tirar do dele. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um desafio aqui com você. Eu gostei da sua sugestão. Eu vou fazer lá em casa. Eu acho que a minha filha ela não está ainda pronta, mas eu acho que eu tenho que introduzir o tema. E eu estou pensando aqui de uma forma muito lúdica, porque ela tem 3 anos. Tá quase, na verdade eu falei 3,5, mas é quase 4, já faltam 3 meses para ela chegar nos 4 anos. Eu vejo muito potencial nessa ideia. Você falou um negócio bem curioso, você falou um nome aqui, né? Orçamento.
E aí, quando você passa... Porque assim, eu vou tentar trazer lá do nosso começo da conversa para agora, tá? A gente começou a falar em finanças. Quando as pessoas pensam em finanças, minha esposa fala assim, né? Quando eu falei, puxa, eu vou chamar uma pessoa para falar sobre finanças, para falar... Como é que nós falamos sobre finanças com os nossos filhos? Ela falou, ixi, vai ter conta? Falou brincando. É automático. Todo mundo, quando fala em finanças, acha que em algum momento vai ter que fazer conta. E é muito mais questão de comportamento. Você falou lá atrás, um negócio que eu anotei, quero puxar agora que eu acho que dá um gancho legal aqui. Você fala para o Giovanni, ou melhor, a partir de quando que eu sei que você fala? A partir de quando você começou a falar para o Giovanni como você faz dinheiro? Porque eu acho que isso é um exemplo. Filho, eu faço dinheiro assim. Para ele entender que o dinheiro ele tem uma origem, ele tem um porquê de existir na nossa vida. Como que você faz isso com o Giovanni? Na verdade, a gente, né, tem o escritório de contabilidade e ele sempre falou, né, eu vou trabalhar no escritório. Então ele sempre viu, o poder do exemplo, ele sempre viu a gente trabalhando. E aí o que é exposição? O que você faz? Na verdade, realmente, tudo que a gente faz na vida é comportamento. As nossas escolhas são baseadas no nosso comportamento e no nosso ambiente. Então, se você está num ambiente produtivo, que você trabalha, que você gera as coisas, todo mundo que está em volta vai absorver aquilo. Concordo. Então, ele sempre navegou nesse ambiente produtivo. Ele sempre, desde pequeno, ele entendeu que a gente gostava de trabalhar, porque a gente gosta de trabalhar. E isso é importante, você gostar do seu trabalho. A maioria das pessoas trabalham para pagar conta, né? E aí ela trabalha para pagar a conta e ela vai ter que trabalhar naquele emprego para ter o salário no começo do mês. Por quê? Porque ela tem muitas dívidas. Se ela entender como é que monta um orçamento e fazer as próprias escolhas, ela consegue trabalhar com o que ela quer. Só que ela vai deixar muito desejo de lado. Porque realmente a relação desejo e necessidade é uma confusão que a maioria faz. Eu tenho necessidade disso. Não, é a mesma coisa. Eu preciso comer arroz. Não, você precisa comer um carboidrato. Você pode trocar por outra coisa, né? E até o Joel J, esses tempos atrás, ele falou uma coisa que eu até usei lá no grupo Seja Rico, Seja Próspero. Que dor, a vida é dor, né? Na verdade, quando a gente olha para a vida, sentir dor é entender que você está vivo. Que dor que você quer sentir? A dor da disciplina ou do arrependimento? Eu vi também isso. Então, a gente começa a entender que a dor da disciplina não é uma dor tão sacrificante igual todo mundo pensa. Como a do arrependimento. Quanto mais acostumado com a disciplina, menos dor você sente. Agora, do arrependimento dói muito, né? Você tem chance de voltar atrás? Porque já foi, né? Então, o que aconteceu. Essa é uma dor que ninguém merece sentir. Então, o que você pode fazer? Mostra. Realmente, mostra. Agora eu vou trabalhar, né? Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo ali. Porque é realmente o seu dia a dia. É o seu dia a dia, não tem nada de... Ela precisa entender qual que é o seu dia a dia, né? Na cabeça, principalmente dos filhos, busque seu herói. Busque seu herói. As pessoas precisam de mim lá no trabalho. Porque lá o papai consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. Ela vai começando a criar aquela coisa. Nossa, olha o tanto de coisa que meu pai faz, né? Então, desde cedo, se você começar a introduzir isso para a criança, ela vai crescer num ambiente próspero, um ambiente produtivo, porque ela vai querer fazer a mesma coisa. Nossa, papai faz, olha que tanto de coisa que o papai faz, também vou fazer. Por quê? É o exemplo. E aí, quando ela tiver maturidade para ter o discernimento, que é uma coisa, que é outra, você vai conseguir com facilidade falar, vamos montar os seus cofrinhos, né? Porque ela precisa entender primeiro que você tem que gerar dinheiro. Como? Simplesmente entendendo o que você faz. Meu filho sabe que o papai faz? Ele sabe, ele tem que saber. Como que ele bota dinheiro em casa? Verdade. Né? E aí, beleza. O que eu faço agora com o dinheiro? Primeira regra é o orçamento. Né? E é o orçamento familiar, tá? Outra dica que eu vou dar aqui. Tem muito papai e mamãe que esconde uma coisa do outro. É verdade. E isso aí não tem como dar certo. Né? Só assim esconde da pessoa de casa. Aí é família. Família é união, é todo mundo junto. Né? Família é quem está dentro da sua casa, quem mora ali com você. Então é pai, mãe, filhos. Né? Saiu dali, é parentesco. É verdade.
não tem o que fazer. Uhum. Né? Então, você introduz aquela segurança, aquela confiança no seio familiar ali, Sim. aquilo ali é para a vida toda. Ali a criança vai sair preparada para o mundo que ela vai viver. Por quê? Porque ela vai fazer as escolhas certas. A gente falou muito de comportamento, né? E você falou do nosso comportamento, de mostrar para os nossos filhos que para nós não é um fardo o trabalho, e sim algo que nós gostamos. E se você está num fardo hoje, se movimente, porque isso reflete totalmente na educação dos nossos filhos. Eu percebo. Esses dias, eu perguntei para minha filha, né? O que eu fazia. Aí ela falou, você ajuda as pessoas. E aí um outro dia, ela falou, eu quero trabalhar com você. Eu falei, mas para fazer o quê? Eu quero ajudar as famílias também. Gente, eu juro para vocês que meu olho ficou levemente marejado. Por que eu me emocionei? Porque ela está entendendo qual é o meu propósito. E porque mesmo nos momentos mais difíceis, que nós temos os momentos difíceis, eu mostro para ela que faz parte do processo. E a forma que eu lido com esses momentos difíceis, esses momentos desafiadores, ela vai entender. Falar, nossa, meu pai estava com um problema, que ele falou desse problema, eu falo dos problemas, todo mundo tem problema, ela vai ter problema. Mas como que ele fez? Eu estou num trânsito, eu vou ficar xingando, vou ficar brigando, vou ficar buzinando, ou vou falar, poxa, a gente podia ter saído um pouco mais cedo de casa, ou não tem o que fazer. A não ser que o nosso carro voe. Uma vez eu falei isso para ela esses dias. Papai, por que você não está andando? Eu falei, porque não tem um monte de carro. Mas e agora? A gente vai se atrasar para chegar na escola? Eu falei, filha, a única forma de a gente conseguir chegar na sua escola mais cedo é voando. E o nosso carro não voou ainda. Aí ela deu risada e, ok, ela entendeu que eu aceitei aquele processo porque era aquilo, e ponto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou de muitas coisas legais, você falou muito de ensinamento, você deu vários insights, inclusive para mim você deu vários, obrigado. Eu falei que eu ia aprender muito, né? Tô aprendendo. Cara, como que você faz hoje para repassar tudo isso para as pessoas? Né? Porque você fala lá atrás, né? Você falou que você é palestrante, que você é mentor. Como é que funciona isso hoje? Você tem produtos para falar sobre esse tema com pais? Conta um pouquinho do seu projeto, que eu sei que o seu projeto é fantástico. Vai, falei. Então, eu tenho um grupo, né, que se chama Comunidade Seja Rico, Seja Próspero, porque as pessoas elas precisam entender o que é riqueza, que é o acúmulo de bens. Uhum. Mas o que realmente são os bens que você quer? Todo mundo acha que riqueza é só ter muito dinheiro, né? Na verdade, não é isso. Você precisa ser rico em saúde, você precisa ser rico em alegria, você precisa ser rico em inteligência, e a inteligência só é desenvolvida através do conhecimento. Quem acha que consegue dar nó em pingo d'água, isso aí é esperteza, mas nem sempre dá certo, né? Então tem que entender isso. E prosperidade é fazer isso acontecer. É dar sequência naquilo que você acumulou. É fazer com que isso perdure por muitos e muitos anos, né? Então, seja rico, seja próspero. Então, lá dentro eu já forneço um e-book para a pessoa entender como é que funciona a rotina. Porque, na verdade, eu só passo para as pessoas o que aconteceu comigo, né? E esses anos todos estudando, eu entendi que essa base, ela vem de mais de 6.000 anos. Tá lá eu tenho vários livros para poder indicar com leitura muito fácil. Tá lá no Homem Mais Rico da Babilônia, né? O dinheiro é governado pelas mesmas leis, né? Eles falam o ouro lá. Mas o dinheiro ele é governado pelas mesmas leis que o controlam até hoje. E isso há mais de 6.000 anos. É muito tempo. Né? Então, se a gente entender essa ideia, a gente vai saber controlar o nosso dinheiro. Né? E aí vem pai rico, pai pobre e entende o peso de um passivo e de um ativo. O que é ativo? Aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. O que é passivo? É aquilo que tira o dinheiro do seu bolso. Então, a gente realmente entende que o nosso comportamento, a nossa cultura, nos faz ter mais passivos do que ativos. Porque a gente vive naquela mentalidade da aposentadoria e não da riqueza dos nossos ativos. Né? Então, o que eu ensino para as pessoas? Acumular ativos. Né? E a partir do mais básico, você compra uma cotinha ali de R$10, você já está acumulando um ativo. Né? Você não está tirando dinheiro do seu bolso. Aquilo ali vai pingar e aí você vai formando a sua estrutura. Então tem essa comunidade onde eu já forneço esse e-book para conhecer um pouco do que é esse discernimento entre comportamento, orçamento e geração de riqueza.
e as mentorias. Né? Eu estava trabalhando muito com mentoria individual. Hoje eu estou fazendo mais mentoria em grupo, justamente por causa do ambiente. Né? Concordo. Então, a gente teve um projeto esse ano que foi o curso Pai Rico, Filho Rico. Né? Na verdade, a ideia do Pai Rico, Filho Rico, eu sempre tive ela comigo, né? De ser o pai rico do Giovanni, mas eu contei isso no hora H e o Alexandre, né? Ele falou, não, a gente tem que colocar isso na internet. E ele me ajudou muito e ali a gente fez alguns vídeos, gravou o curso, só que ali eu ainda espero o resultado, né? Para validar realmente, para ajudar as pessoas, eu quero o resultado delas. Então, eu vi que ali aprenderam muita coisa, mas o curso não foi validado da maneira que eu gostaria que ele fosse. Então, eu transformei esse curso em mentoria. Então, esses 3 meses eu estou trabalhando com um grupo de pessoas, né, para validar essa mentoria, né, e já estou disponibilizando uma outra turma em setembro. Né? E agora a gente agora tá estruturando as mídias, tudo para realmente eu poder ensinar as pessoas a serem os pais ricos dos seus filhos. E através disso, né, continuo com as mentorias individuais, educação financeira nas empresas. Legal. Porque se a pessoa não sabe controlar o seu salário, nenhum salário vai ser suficiente. Nunca. Né? Então, ela vai te trocar por R$200 a mais. É isso mesmo. E, na verdade, se tiver mais distante da casa dela, esses R$200 viram nada. Ou até vai virar prejuízo. Então, ela tem que entender o que é o peso do orçamento para realmente valorizar o seu salário e gerar riqueza através dele. Né? Então, palestras, né? Eu faço um conteúdo específico para o grupo de pessoas. Né? O que vocês realmente querem saber? Porque a educação financeira é um leque. É igual a engenharia civil. Né? É um leque. Você tem ferramenta para fazer um monte de coisa em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas que ponto específico? Você quer falar sobre suas crenças? Você quer falar sobre seus desejos, seus sonhos, seu orçamento? Como gera riqueza? Como controla a sua empresa? É fundamental também. A pessoa que quer montar um negócio, montar empresa, ela tem que ter ali, ela tem que saber uma leitura básica de qual que é o departamento principal da empresa. Você sabe me dizer? Falando isso para uma pessoa que trabalha em vendas durante muito tempo, eu vou falar que é vendas. Você que é quem traz a receita. Você precisa saber vender o seu produto. Tá, mas Com será certeza. que é área de finanças? Para você entender custo, preço de venda? Na verdade, empresa sem dinheiro funciona? Não funciona. Para você produzir o que você vai vender, você precisa do quê? Tem que ter caixa, tem que ter dinheiro. Então, o departamento financeiro é o mais importante. Financeiro. Que recurso? Da onde você vai tirar esse recurso? Quanto? Para quanto tempo? Você tem que entender essa mentalidade. E a partir do momento que o empresário entende que ele precisa fazer um caixa, ele precisa ter um fluxo de caixa, ele precisa precificar o seu produto para obter lucro, a partir daquele momento a empresa começa a girar conforme a necessidade do empresário. Então vamos falar, hein? Vamos falar. Eu quero estar nessa mentoria. Não esquece de me mandar o convite. Para mim, eu adoro aprender. Gente, esse assunto eu adoro. Eu adoro falar, ouvir. Né? E eu introduzo isso na minha casa. Você falou um negócio lá atrás sobre família, né? Eu sempre gosto de sentar com a minha esposa, a gente ter as decisões juntas, com relação a decisões financeiras. Eu sou investidor, eu invisto hoje, não só em empresas na bolsa, mas em empresas privadas. Já conversei com você sobre isso, inclusive. Estou montando um ecossistema de várias empresas que podem trazer mais conteúdo, podem trazer produtos para esse universo de pais e mães. Então, estou bem animado e eu quero participar de tudo isso que você falou, viu? Não esquece de me mandar o convite. Pode deixar. Adalto, eu quero deixar uma pergunta para você para a gente iniciar aqui o nosso encerramento. Iniciar o encerramento ficou interessante. Se você pudesse entregar uma mensagem para todas as pessoas do mundo, as pessoas acordassem com essa mensagem na cabeça, qual seria essa mensagem? Ela é simples e ao mesmo tempo muito complexa. Sejam os pais ricos dos seus filhos. Vocês não têm ideia o poder do exemplo. Se você vê o seu filho replicando o que você faz,
Você vai começar a ter um discernimento sobre o que é o poder do exemplo. Então, seja exemplo de coisas boas. Eu sei que, de acordo com a nossa estrutura, a nossa mentalidade, o nosso ambiente, às vezes fica muito difícil ser exemplo só de coisas boas. Mas eu vou trazer aqui uma pequena historinha que vai fazer com que você possa refletir sobre isso. Um alcoólatra, ele pode resolver ser alcoólatra porque o pai bebia muito. E o cara, ele também pode resolver nunca querer tomar um gole de álcool porque o pai bebia muito. Então, é a mesma situação para dois ensinamentos diferentes. O que você vai ensinar para o seu filho? Aprender com os erros e se tornar uma pessoa melhor? Ou simplesmente continuar errando? Então, seja exemplo e use tudo que você puder a seu favor. Porque o exemplo que você vai dar para ele é o que ele vai ter consciência para tomar as futuras atitudes. Né? Então, o futuro dos seus filhos dependem do exemplo que ele está tendo hoje. Né? Então, não deixe ele buscar fora de casa, não. Seja o exemplo dentro de casa, para que ele possa ter um futuro próspero, com muita fartura e riqueza. Uau! Exemplo. Tem que ser o exemplo. Tem que ser. Principalmente na primeira infância. Porque depois, quando ele se torna adolescente, a partir dos 12 anos, mais ou menos, ele vai buscar os outros. Aí ele vai buscar exemplos fora. Mas se ele tiver uma base muito sólida de valores, de comportamentos, dificilmente ele vai entender quando os exemplos ruins chegarem. Ele vai entender. Ele fala, opa, isso aqui é diferente do que eu acredito. Agora, se ele não tem um bom exemplo, se ele não teve exemplos durante a infância, realmente fica muito mais complexo. Cara, obrigado, Adalto. Pô, fantástico o bate-papo com você. É um tema que a gente precisa levar para nossa casa. A gente precisa conversar sobre dinheiro. O dinheiro não é do mal, ele não é maligno, ele não faz mal para as pessoas. Na verdade, é o contrário. Se nós não ensinarmos os nossos filhos, se nós não tivermos conversa sobre dinheiro na nossa casa com o nosso companheiro, também não vai fazer muito sentido você esperar que o seu filho seja feliz e próspero no futuro. Adorei a sua mensagem. Acho que você deixou uma mensagem clara de prosperidade, não só uma prosperidade financeira, mas uma prosperidade de vida. E isso eu adorei. Como é que as pessoas te encontram? Adalto Flávio Oficial no Instagram. Né? Também tem lá no Instagram @seja rico, seja próspero. E o Pai Rico, Filho Rico Oficial. Né? Se ir lá no YouTube, também tem o @seja rico, seja próspero. Né? Tem alguns vídeos lá gravados que já pode dar uma sequência boa aí de orientação para quem quer começar a olhar a vida financeira e resolver ter uma vida financeira saudável. Né? Eu acho que esse é o ponto. Você tem que escolher ter uma vida financeira saudável. Aí entra a disciplina. Né? Às vezes não é fácil, mas se eu estou aqui, tenha certeza que é totalmente possível. Adorei. É isso aí, pode ter em todas as redes, gente. Coloca lá, Adalto, que vocês vão achar. Tá em todo lugar. Gente, chegamos ao fim de mais um episódio, muito bom mesmo, gostei muito, me surpreendi de forma positiva com os insights. A gente sempre acha que sabe, e aí quando vê uma pessoa que sabe mesmo, a gente fala, uau, não sei. Que bom, vou aprender mais, ótimo. Compartilhe com os amigos, compartilhe com as pessoas que você acredita que isso possa ajudar. Estamos aqui a cada 15 dias trazendo uma mensagem para vocês, pais, mães, cuidadores, avós, tios, professores. A nossa ideia é levar uma mensagem para ajudar a transformar a vida de vocês junto aos filhos, às crianças que vocês cuidam. Obrigado, vejo vocês daqui a 15 dias.